Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vida Infinita. Um canal para quem sabe que a vida é muito além da matéria. Nosso assunto de hoje vai ser sobre corpos sutis, eu superior, eu inferior. A gente vai falar abordando uma visão mais teosófica e vendo quais são as diferenças dessa modernidade com relação a esses assuntos. Quando a gente fala sobre espiritualidade, uma das maiores confusões está nesses termos. Eu superior, eu inferior. Tudo acaba sendo misturado e isso gera mais confusão do que clareza. A teosofia, que foi criada, todo mundo deve saber, que foi criada pela Helena Blavatsky e vários seguidores das teorias que ela trouxe, é um conceito que oferece uma visão mais organizada desses assuntos, um pouco menos mística, no sentido fantasioso e ao mesmo tempo profundamente espiritual. E o primeiro ponto importante é esse: o ser humano não está em processo de virar algo mais elevado. Ele já é estruturado nesses diferentes níveis. E o que muda é a consciência, ou seja, é onde a consciência está identificada. Então, vamos entender melhor o que significa isso. Como assim? O ser humano não está em evolução? Claro que está em evolução, mas não nesse sentido que pode muitas vezes parecer nesse fast food de informações. Na verdade, muitas vezes se fala assim, olha, o meu eu superior está ali, eu vou me tornar o meu eu superior, eu estou em ligação com o meu eu superior. Faz algum sentido, mas não pode gerar muita confusão, pode gerar a ideia de que o eu superior é algo separado de você. E ele não é algo separado de você, ele já é você. Ah, não, mas tudo bem, eu sei, é a minha essência. Então vamos definir isso direitinho, vamos entender como que é essa classificação, como que surge essa classificação de eu inferior e eu superior, tá? Então vamos nessa visão da teosofia, que é uma visão que traz esse conceito dessa forma. Então vamos começar pelo eu inferior. O que a gente chama de eu inferior, na verdade, é a nossa personalidade encarnada. Para ser mais teórica, é o conjunto de veículos que a gente usa para viver na matéria. E aí que entra a questão dos corpos sutis, porque no eu inferior inclui o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional ou astral e o corpo mental inferior. Aqui, nesse conjunto, a gente tem os desejos, os medos, os impulsos, as carências, as ambições, os traumas e os condicionamentos que a gente vive ou que a gente se dá até muitas vezes. É também nesse conjunto que se forma o ego psicológico, aquele que define a nossa existência como humano. Na teosofia, o ego, ele não é um inimigo também. Ele é um instrumento necessário para a experiência humana. O problema não é ter um eu inferior. O problema é acreditar que você é apenas isso. É quando a gente acredita que a gente é apenas o ego. E o ego é esse conjunto que eu acabei de dizer agora, que é chamado de veículo, né? Esses veículos que a gente usa para vivenciar essa experiência o que forma, vamos dizer, na verdade, o nosso ego. Quando a nossa identidade fica presa apenas nesse nível, aí sim a vida fica reativa.
ela fica instável e é frequentemente peso, confusão que a gente sente. Eu já falei disso em alguns vídeos passados, né? Falando sobre os níveis de consciência. Então, quando a gente é muito identificado no ego, a gente é muito reativo. A gente só faz aquilo que, ou a gente só reage ao que o outro faz para nós, ou a gente só reage ao conjunto, né, de pensamentos, assim, que a gente só quer se adequar ao conjunto de pensamentos. As coisas ficam mais pessoal demais, porque tudo a gente reage, tudo é ameaçador demais também, é urgente demais. Então, aí é a identificação com o eu inferior, com o conjunto que forma o eu inferior. Agora vamos falar um pouco sobre o eu superior. O eu superior, na visão teosófica, não é uma entidade separada, nenhum outro eu vivendo em algum plano distante. Porque eu já ouvi isso também. Eu já ouvia uma pessoa dizendo, uma pessoa inclusive influente no meio espiritualista, dizendo que ele não acredita nisso, embora tenha um conhecimento em teosofia, mas ele diz que ele não acredita, essa pessoa diz que não acredita nessa questão de eu inferior e eu superior, na verdade, porque dá a impressão que é um ser que está num plano legal ali, bom, e ele aqui se ferrando nessa existência. Então, não é bem por aí. Então, ela não é, o eu superior não é uma entidade separada, um outro eu separado que vive num outro plano de existência cheio de mordomias, ou cheio de, sei lá, né, bem aqui, enquanto a gente está aqui ralando aqui para evoluir, né? Na verdade, o que a gente chama de eu superior é um aspecto espiritual da nossa própria consciência operando num nível mais sutil e mais estável. Ué, mas não é a mesma coisa? O eu superior, ele corresponde à mente superior, ao princípio espiritual individualizado. Então ele não reage emocionalmente, ele não se fragmenta, ele não se perde em conflitos internos. O eu superior não evolui como o ser humano evolui. Ele já é o que ele é. Quem evolui é o eu inferior, à medida que ele vai se alinhando, se refinando, se harmonizando com esse nível superior de consciência. Então, tudo é a nossa identificação com a consciência. Por isso, não faz sentido dizer que um dia a gente vai alcançar o eu superior, porque ele nunca esteve ausente. O que muda é o centro da gravidade da consciência, ou seja, a identificação. Não existe uma separação real entre eu inferior e eu superior. Existe sim uma diferença de identificação. No início, a consciência ela é totalmente absorvida pelo corpo, pelas emoções, pelos pensamentos. Tudo é vivido como se fosse definitivo. Com o amadurecimento, aí surge uma outra percepção, uma percepção diferente. A gente consegue perceber que existe em nós algo que observa, algo que compreende, algo que sustenta, mesmo quando tudo parece confuso. Esse deslocamento não é místico e também não é instantâneo, é gradual e muitas vezes silencioso. A gente continua a viver na matéria com toda a nossa responsabilidade, com as nossas relações, né, os nossos conflitos, os nossos desafios, mas a gente já não é governado exclusivamente pelos impulsos e pelas reações que tudo isso causa na gente. Então, vamos dizer assim,
a gente vai evoluindo, a gente vai expandindo a nossa consciência, para usar um termo assim bem mais entendível, né? A gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai tirando essa coisa só mística, achando que tudo vai ser no estalar de dedo, tudo é gradual, tudo é conforme o nosso entendimento. Eu já falei várias vezes, assim, é um assunto que eu costumo sempre tocar nele, é que muitas vezes algumas coisas não fazem sentido para nós. E depois de um tempo a gente lê ou a gente ouve aquele mesmo assunto e aquilo abre assim um entendimento. Por quê? É como ler um livro, né? Como ler um artigo, isso relacionado, eu estou falando relacionado ao nosso desenvolvimento espiritual, mas a gente pode até fazer um parâmetro com relação a qualquer coisa na vida da gente. Como diz, né? Como é muito comum dizer que a Terra é uma escola, então é você pegar uma equação do segundo grau e apresentar para uma criança de 6 anos. Ela não vai saber resolver aquilo, ela vai olhar aquilo e vai ficar, né, vai falar que aquilo não existe, que aquele tipo de conta não existe, porque a conta para ela é a conta básica, 2 mais 2, 10 mais 10, coisas assim. Quando ela chegar lá nos seus, 11, 12 anos, 13 anos, que ela começar a aprender esse tipo de situação na matéria, em matemática, ela vai destrinchar aquilo facilmente. Por que isso? Porque o campo dela se abriu, né? A percepção dela se abriu, se ampliou. Ela consegue entender aquilo agora de uma outra forma. Será que se eu explicar aquilo para a criança de 6 anos, ela vai entender? Bom, hoje em dia, muito provavelmente sim, né? Porque as crianças estão muito mais evoluídas. Mas, de uma forma geral, né, a gente entende que a mente, ela acompanha um certo raciocínio, né? Então, é a mesma coisa da gente na nossa evolução espiritual. Muitas coisas não fazem sentido num determinado momento, mas vão fazer depois. Isso é a ampliação da nossa consciência. Então, a gente deixa de ser impulsivo, deixa de ser reativo, e à medida que a gente vai trabalhando esses sentimentos, vamos chamar assim, em nós, porque no início é um trabalho sim, né? A gente tem que se conter para depois a gente ser natural naquilo. Então, num primeiro momento, a gente se contém, mas a gente vai ficar remoendo aquilo dentro de nós. Lá num 10º momento, nem no segundo, nem no quarto, nem no quinto, a gente vai, simplesmente não vai mais se importar com aquilo. A gente vai sublimar aquela situação, né? Em desenvolvimento pessoal, costuma-se dizer muito assim, por exemplo, se a pessoa chamar você de um determinado nome, né, vamos supor, se alguém chega para mim e fala assim, você é gorda, eu falo, ok, por que eu vou me ofender com aquilo? Eu estou gorda mesmo, eu não sou, eu estou gorda mesmo, então por que eu vou me ofender com aquilo? Agora se chegar para mim e me chamar de imbecil, eu também não vou me ofender. Por quê? A não ser que eu me identifique com isso. Eu só vou me ofender se eu me identificar com isso. Eu realmente sou uma imbecil. Mas se eu não me acho uma imbecil, se eu me acho uma pessoa que está evoluindo, então muitas coisas eu já domino, muitas coisas eu estou aprendendo, a maioria das coisas eu estou aprendendo, então se eu não sei ainda propriamente, mas eu estou a caminho de aprender, eu já sei como utilizar meios de solucionar aquele problema, então eu não sou uma imbecil, eu não vou me identificar com aquilo. Por que
eu vou me ofender? Eu sei que aquilo é da pessoa, que ela está simplesmente utilizando aquele meio para tentar me ofender, né? Porque é um argumento dela, e normalmente é um argumento de quem não tem argumento. Quando a pessoa parte para a ofensa nesse sentido, é normalmente porque ela não tem mais argumento racional, né? E o próprio Freud, ele tem uma frase que ele diz assim, que pode caber em várias situações, né? Tanto nessa da ofensa, quanto de quando a pessoa faz fofoca, quando a pessoa fala muito do outro, né? Então, o Freud diz, a frase dele é essa: quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Porque se ele está falando da vida do outro, então que tipo de pessoa ela é? Então, é isso que eu quero dizer. Parece que fugiu aqui do assunto, mas não fugiu, porque são o tipo de identificação que a gente tem. Quando a gente é reativo, quando a gente é impulsivo, quando a gente se alinha com esse tipo de pensamento, né, de fazer fofoca, de ficar falando da vida dos outros, já mostra assim, o nível que a gente está na nossa evolução, na nossa identificação. Então, não é propriamente uma evolução naquele sentido de que aquilo deixa de existir. Então, voltando à questão da escola, a criança que ela está hoje, vamos supor, no ensino médio, ela passou pelo Fundamental 1, pelo Fundamental 2, que na minha época era primário e ginásio, né? Muitos de vocês vão se identificar com isso. E o ensino médio, que era o colegial de antigamente. O primário e o ginásio, o Fundamental 1 e o 2, vão deixar de existir na vida dela? Claro que não. Aquilo tudo foi agregado, aquilo tudo fez parte do desenvolvimento dela. Então é isso, né? A gente para de se identificar com essa fase, né? Com essa impulsividade, com essa reatividade que é característica do ego, que caracteriza o nosso eu inferior, e passa a se identificar com a parte que é o conjunto do nosso eu superior, que sempre esteve lá. Assim como na escola sempre existiu o o primário, né, o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, sempre existiu. Só que naquele momento a criança está no pré e o outro já está lá no ensino médio. Entenderam a analogia, como que eu quero dizer? Então, um é o eu inferior e o outro é o eu superior. Ele é inferior porque ele é ruim? Não, ele é inferior porque ele é a base, né? É a base do nosso desenvolvimento. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os corpos sutis. Os corpos sutis não são lugares, né? Nem são dimensões no sentido espacial. Eles são níveis da manifestação também da nossa consciência. Tudo tem a ver com a nossa consciência. O que muda não é onde a gente está, mas como a consciência opera. Então vamos entender um pouquinho melhor isso. No corpo físico, a consciência é sensorial. Não é verdade? É sensorial. A gente precisa dormir, a gente tem questões fisiológicas, a gente precisa sentir o gosto das coisas, a gente precisa sentir o tato das coisas, e a gente tem sentimento. No emocional, ela é reativa e ela é simbólica. No mental, ela é interpretativa e conceitual. Isso é relacionado ao nível inferior ainda, né? Aos corpos inferiores, ao eu inferior. No nível superior, aí ela já é intuitiva, integradora e silenciosa. Os corpos que estão nesse nível superior já agem desta forma, já trabalham muito mais pela intuição, já integram muito mais as questões e eles não precisam
reagir, eles são silenciosos, vamos dizer, nesse sentido também. Eles não trabalham mais com a reatividade. Todos esses corpos já coexistem agora em todos nós. O que varia é o grau da identificação que a nossa consciência tem com cada um deles. O erro comum da espiritualidade moderna, né, dessas explicações muito modernas, frequentemente é tratar o eu superior como sinônimo da essência divina já, né, de algo que já está absolutamente acima de nós, como a nossa centelha absoluta. Na teosofia isso não é correto. O eu superior não é a fonte nem o absoluto, e também não é a nossa centelha divina. Ele é a expressão espiritual individualizada. É o elo entre o princípio divino e a experiência humana. Por isso, o caminho espiritual não é ativar poderes nem acessar algo externo, mas sim educar a nossa consciência, refinar a nossa percepção e deslocar gradualmente a identificação da nossa consciência para esse grau do nosso eu superior, dos nossos corpos superiores. Nos planos mais sutis da existência, não aqui na vida física, o eu inferior deixa de ser necessário como essa estrutura dominante. Ele não é destruído, ele simplesmente não é mais o centro. A consciência passa a operar integrada ao eu superior, sem conflito nenhum interno, sem fragmentação, sem luta. Isso não é uma promessa espiritual. Isso é um modelo coerente de desenvolvimento da nossa consciência que está presente na teosofia, no Vedanta, em várias outras tradições iniciáticas. Então a gente pode imaginar que quando a gente desencarna e vai para um plano mais sutil, né, numa colônia, num plano mais sutil da existência, nosso eu inferior deixa de existir? Não, ainda não, porque a gente ainda vai reencarnar outras vezes e a gente vai precisar deste eu inferior. A gente só não vai mais precisar deste eu inferior quando a gente não precisar mais reencarnar. Então, o trabalho nosso de expansão da nossa consciência, ele também serve para isso. Porque quando a gente se identificar já totalmente com essa parte, com o nosso eu superior, que são esses corpos sutis, né, superiores, identificados como superiores, a gente não vai mais precisar das experiências reencarnatórias, ou pelo menos não neste plano ainda muito material, muito denso, que é a terceira dimensão. E aí a gente vai ver no próximo vídeo essa questão das dimensões da consciência, 3D, 4D, 5D, tá bom? E aí a gente vai entender um pouquinho mais o que significa isso também. Então, eu espero que esse vídeo tenha elucidado um pouco, tenha esclarecido alguma coisa. Se restar alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu vejo todos e respondo todos sim. Então é isso. Então eu vou finalizando o vídeo de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.